Olá pessoal, ainda sobre a admissibilidade do recurso dentro da questão dos pressupostos intrínsecos, nós já falamos do cabimento e agora vamos falar então da legitimidade. Então o outro pressuposto que se analisa é se a parte ela é legítima como pressuposto intrínseco. Então prevê lá o artigo 996 do Código de Processo Civil. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. E aí, vamos começar pelo primeiro aí que tem a legitimidade clássica, tradicional, para a interposição do recurso, que é a parte. Então, primeira ideia é que parte vencida, extensiva inclusive a terceiro interveniente, que com a intervenção se tornou parte, como por exemplo o assistente simples, o assistente litisconsocial, o denunciado, o chamado a lide, dentre outros, certo? Então, no conceito de parte vencida, deve ser incluído aquele sujeito processual que é parte apenas de alguns incidentes, como é o caso do juiz na arguição de suspeição ou de impedimento, conforme prevê lá o 146, parágrafo 5º, do CPC, o terceiro desobediente, no caso da decisão de aplicação de uma multa prevista lá no parágrafo 2º também do artigo 77 do CPC. Bom, regra geral, pessoal, a parte vencida é que vai ter aí o interesse em recorrer, em reformar a decisão na qual ela foi vencida. Isso pode acontecer com as duas partes, autor e réu, mas também pode ser que só uma, caso tenha ganhado ou perdido tudo com relação à ação. Nesse caso, a legitimidade principal vai se dar através da parte. Um terceiro que acabou sendo envolvido, alguém entrou com uma assistência, por exemplo, e aí, dentro lá da assistência, a outra parte perdeu, ele se sentiu prejudicado, porque o resultado daquela ação vai trazer prejuízo direto para ele. Ele tem sim legitimidade para poder interpor um recurso. Como nós colocamos aqui, segundo 146, parágrafo 5º, até um juiz que teve lá reconhecida a sua suspeição ou impedimento dentro daquela ação, ele tem legitimidade para poder interpor recurso em razão daquele reconhecimento de suspeição ou de impedimento. Alguém que sofreu uma multa porque estava com bem, não entregou, por exemplo, e aí não é nem parte direta no processo, mas acabou sofrendo uma sanção em razão daquela determinada ação, também tem legitimidade na condição de parte para poder interpor o recurso. Outra questão interessante, trazida aí pelo CPC vigente, o CPC 2015, nós temos a questão do amicus curiae. Ele, em tese, como regra geral, ele não pode recorrer de decisão, conforme previsão lá do artigo 138, parágrafo 1º do CPC. Mas há algumas possibilidades, tem algumas exceções. Primeiro, ele pode opor embargos de declaração. O amicus curiae, ele tem essa possibilidade de interposição. Ele também pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva, conforme previsto lá no artigo 138, parágrafo 3º, e o artigo 976, ambos aí do Código de Processo Civil. É possível defender a possibilidade de recurso do amicus curiae da decisão que não admita a sua intervenção. A que admite não cabe recurso, mas a que não admita há posicionamentos no sentido de que é possível um recurso nesse sentido, uma vez que o 138 ele vai dizer que é só irrecorrível a decisão de sua admissão. A legitimação recursal também no caso da comissão de valores mobiliários. Isso aí tem uma regra trazida na lei própria, que é o artigo 31 da lei 6.385 de 76, que no caso ele está atuando lá na comissão, como amicus curiae, no caso da comissão de valores mobiliários, ele tem legitimação para interposição, mas é uma legitimação subsidiária, podendo interpor recurso somente quando as partes não fizerem nesse caso, mas é um caso específico trazido por uma legislação específica. O terceiro
O terceiro é aquele que não participa do processo, que de repente se surpreende com a sua entrada de alguma maneira no processo. Então, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Se ele conseguir demonstrar isso, ele vai poder interpor, ele vai ter legitimidade para a interposição de um recurso. Então são 3 as hipóteses aí do recurso de terceiro. O terceiro recorrente afirma-se titular ou cotitular da relação jurídica que se está discutindo. O terceiro recorrente afirma-se titular ou cotitular da relação jurídica conexa àquela discutida no processo. O terceiro, por exemplo, que poderia ter sido assistente simples, mas não foi. E o terceiro afirma-se legitimado extraordinário, autorizado a discutir em juízo direito de que não é titular, um associado, por exemplo, de uma determinada associação. Ele não é o titular direto, mas ele poderia ser legitimado para poder estar atuando ou participando daquela determinada ação, porque o resultado dela vai lhe afetar. E por fim, o Ministério Público também como legitimado para a interposição do recurso. Então, o Ministério Público pode recorrer na qualidade de parte ou de fiscal da lei. A legitimação recursal, como fiscal da ordem jurídica, é concorrente com a das partes, mas ela é primária, ou seja, ele concorre com as partes também podem recorrer, mas ela ainda é primária, ele pode recorrer independentemente da parte recorrer ou não, certo? Súmula 99 do STJ vai confirmar isso, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Então a gente fecha aí o ciclo da ideia da legitimidade para recurso e do cabimento, fechando a questão dos pressupostos intrínsecos de análise de admissibilidade recursal.